Bases sociopolíticas da República Oligárquica. Bom, a segunda fase da República começou com a ascensão do Prudente de Moraes. Então, a segunda fase da República começou com o Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil da República. E se estendeu até a Revolução de 1930, com a ascensão do Getúlio Vargas, sendo denominada República das Oligarquias. Bom, primeiramente, oligarquia é uma palavra de origem grega que significa governo de minoria. O período caracterizou-se pelo predomínio político de certos grupos, geralmente ligados a famílias de grandes proprietários de terras, que dominavam o cenário político nacional. Os 3 estados mais poderosos eram São Paulo, que era ligado à aristocracia cafeeira, Minas Gerais, que exercia uma força eleitoral gigantesca, e Rio Grande do Sul, com uma hegemonia na força militar. Dominavam o cenário político nacional. Para que um candidato fosse eleito à presidência da República, era preciso obter o apoio de pelo menos 2 desses 3 estados. Quais eram os 2 mais influentes? São Paulo e Minas Gerais. Esses 2 estados formavam uma aliança chamada de Política do Café com Leite. O que era a Política do Café com Leite? Um acordo pelo qual os políticos, mineiros e paulistas se comprometiam em apoiar o mesmo candidato. Então, Política do Café com Leite, políticos paulistas e mineiros se comprometiam em apoiar o mesmo candidato. Embora as eleições para presidente fossem diretas, na prática era no Congresso Nacional, dominado pelas oligarquias estaduais, que o pleito era decidido, mesmo antes das eleições serem realizadas. Isso garantia o predomínio dos interesses dos cafeicultores em caráter federal. Tem mais um fator que é a política dos governadores. Para garantir a hegemonia dos cafeicultores, o presidente Campos Salles fez o quê? Uma política dos governadores. Tratava-se de uma política, um acordo entre o governo e as oligarquias. O governo reconhecia essas oligarquias e amparava politicamente essas oligarquias e concedia autonomia total a essas oligarquias. Em troca, essas oligarquias tinham que apoiar o presidente e apoiar os projetos políticos desse presidente Campos Salles no Congresso Nacional. Esse acordo neutralizaria a oposição que outros estados poderiam fazer aos cafeicultores e também ia garantir às oligarquias que elas neutralizassem suas oposições locais. A oligarquia cafeeira dominava o país e algumas oligarquias dominavam seus estados com o apoio de oligarquias municipais, que eram os coronéis. O coronelismo era a base de todo o esquema oligárquico. Por quê? Porque esse esquema, esse sistema oligárquico estava nas mãos do coronel. Pensa bem, um lugar, um município, onde tem uma família humilde, pobre, que o coronel está sempre lá dando assistência para essa família. Ai, faltou arroz, o coronel vai lá pegar. Ai, o varal caiu, o coronel vai lá arrumar. Enfim, tem toda uma questão social por trás. Este coronel exercia uma posição de chefe político local. E eles tinham um poder muito grande porque eles controlavam a grande massa do eleitorado, que se concentrava no campo por meio do voto de cabresto. O voto de cabresto era um voto dirigido, onde os eleitores votavam nos candidatos que os coronéis lhes indicassem. Havia também o clientelismo político, que era o voto em troca de favores. O fato de o voto ser aberto contribuía para o controle da votação. E, finalmente, o poder coercitivo que o coronel usava para garantir o cumprimento de suas ordens. Então, quais os fatores que foram gerados em consequência do coronelismo ou que serviram de meio para que este coronelismo e o voto de cabresto pudessem ocorrer simultaneamente? Bom, o clientelismo político, que era o voto em troca de favores, o fato do voto ser aberto, que contribuía para esse controle de votação, e o poder coercitivo, que é nada mais nada menos que a violência que o coronel usava para garantir o cumprimento das suas ordens. Fraudes. Bom, uma das maiores fraudes era a eleição a bico de pena. Como que funcionava a eleição a bico de pena? Fraudava o resultado das eleições, registrando-se nas folhas de votação o voto de eleitores fantasmas. Então, essa eleição a bico de pena era o seguinte: eles pegavam nomes de pessoas que já tinham morrido ou que nem existiam e colocavam na lista de votação, como se aquela pessoa tivesse votado por um candidato. Só que aquela pessoa muitas vezes nem existia ou já estava morta. Então, eleições a bico de pena funcionavam dessa forma. Também tinha a degola, que consistia no não reconhecimento pela Comissão de Verificação de Poderes da Câmara dos Deputados
não reconhecer os candidatos a deputado federal, oposicionistas ou dissidentes que tivessem vencido as eleições distritais. Bom, qual a conclusão disso tudo? As camadas médias urbanas e inferiores da população tiveram anulada sua participação ativa no processo político-administrativo da República das Oligarquias, apesar da existência do sufrágio universal masculino, permanecendo totalmente alheia à escolha de seus próprios representantes. Bom, Campos Salles, aqui, né? Acordo do Campos Salles, presidente dava apoio eleitoral e os governadores recebiam autonomia. Neutraliza a oposição, o coronelismo, que seria o poder local, base do poder, voto aberto, violência coercitiva, paternalismo, que seria o clientelismo político, que é voto em troca de favores. Aí tem o voto de cabresto, o voto fantasma e o bico de pé. Campos Salles, segundo presidente civil do Brasil, criou as bases políticas da República das Oligarquias. A primeira delas foi a política do café com leite. A segunda, a política dos governadores, fortalecida pelo mecanismo da degola. O que foi a política do café com leite? Bom, a política do café com leite foi o seguinte: um acordo onde os políticos mineiros e paulistas se comprometiam em apoiar o mesmo candidato. Acordo em que mineiros e paulistas políticos se comprometiam em apoiar o mesmo candidato. Ou controle do governo federal pelas oligarquias paulista e mineira, representadas pelo PRP e pelo PRM, as quais indicavam alternadamente os candidatos à presidência da República. O que foi a política dos governadores? Bom, foi um acordo entre o governo federal e as oligarquias, em que as oligarquias receberiam amparo e autonomia por parte do presidente Campos Salles, e em troca essas oligarquias tinham que apoiar os projetos na Câmara, no Congresso, os projetos do presidente. Então, criada para dar suporte à política do café com leite, consistia em um acordo tácito não escrito entre o governo federal e os grupos oligárquicos estaduais, como meio de preservar as estruturas de poder da Primeira República. Em troca de apoio que lhe seria prestado pelas oligarquias, o governo não interviria nos estados, processo que assegurava o poder local dos coronéis e dos governadores por eles escolhidos. Agora, o que era a degola? Bom, a degola era não reconhecer os candidatos a deputado federal, oposicionistas ou dissidentes que tivessem vencido as eleições distritas. Então, é o não reconhecimento dos candidatos a deputado federal, não reconhecimento dos candidatos a deputado federal, oposicionistas ou dissidentes que tivessem vencido as eleições. Impedidos de assumir seus mandatos, esses políticos eram substituídos pelos candidatos situacionistas derrotados, o que assegurava a uniformidade dos deputados.